Por isso, concebemos que o estudo do pensamento afrodiaspórico no campo literário e historiográfico permite desestabilizar os cânones, reconstruindo a história intelectual e a historiografia literária sobre outras bases. Os textos deste livro buscam estabelecer, de diversas maneiras e perspectivas, a conexão entre o pensamento afrodiaspórico, em suas diversas nuances, e este processo complexo de desconstrução resistências ao colonial. Essa desconstrução está fundada no confronto ativo às formas aos quais o campo intelectual instituiu uma disciplinarização fundada em uma autoimagem que expressa um lugar epistêmico associado a um restrito hall de autores que manifesta, através de certos falsos universalismos, uma geopolítica do conhecimento e um certo ordenamento da razão que é profundamente limitado no que tange à produção crítica e plural do conhecimento. Olá, estamos iniciando agora mais um episódio do programa Livro de História em 30 Minutos da Associação Nacional de História, AMPU Brasil. Nesse episódio, nós temos a alegria de ter aqui como convidado o nosso colega Marcelo Felisberto de Moraes Assunção, que junto com a colega Fernanda Rodrigues de Miranda, organizou o livro Pensamento Afrodiaspórico em Perspectiva, abordagem no campo da história e da literatura. A colega Fernanda Miranda participaria também dessa conversa, mas ela teve, infelizmente, um problema de última hora, não pôde participar, mas ela estará aqui representada pelo colega Marcelo Assunção. Marcelo, assim, a sua leitura inicial já antecipou o núcleo de questões que a antologia aborda, questões muito relevantes, questões muito urgentes, infelizmente ainda pouco tratadas na historiografia brasileira. Então, eu queria começar com você explicando um pouco aqui para a nossa audiência o que é pensamento afrodiaspórico e o que motivou a organização dessa antologia. Olá a todos, uma boa tarde e qualquer horário que seja para quem estiver assistindo essa nossa apresentação aqui. Eu fico muito feliz com o convite do Valdei, que já entrevistei através da revista de Teoria da História, uma entrevista bastante importante para a minha formação e para a formação de várias pessoas, né, que passaram por mim. E a questão essencial do livro, ao pensar o pensamento afrodiaspórico, é como tomar em perspectiva, né, os avanços que têm sido constituídos no âmbito de duas dimensões conectadas, que é os estudos da decolonialidade e o pensamento afrodiaspórico. Como a perspectiva decolonial afrodiaspórica, né, pode fornecer um aparato metodológico, teórico, né, que possa revitalizar campos que são, em grande medida, né, formatados a partir disso que eu me referi e a Fernanda referiu, de uma geopolítica do conhecimento. O que é uma geopolítica do conhecimento? É que, na forma como os saberes e os campos foram construídos ao longo do século XIX, eles foram imbuídos por um processo de racialização, né, que produziu uma autoimagem daquilo que o Henrique Dussel, o grande filósofo decolonial, vai dizer que antes do ego cogito, do cartesiano, né, do penso, logo existo, você teve um ego conquiro, né, o conquisto, logo existo. Então, o conquisto, logo existo, ele também, ao objetificar, né, e, portanto, racializar identidades geoculturais, né, que é uma expressão do Aníbal Quijano, como negro, mestiço, branco, né, nenhuma dessas identidades geoculturais existem em essência no mundo. Elas foram construídas por um processo de racialização ao qual, de um lado, né, o pensamento decolonial tem se debruçado, mas também, muito antes dele, até, você tem um pensamento afrodiaspórico. Por quê? Porque o negro, né, e o racismo antinegro, ele foi, digamos assim, a forma no qual mais violentou uma parcela significativa da população africana e afrodiaspórica. Né? Então, o racismo antinegro produziu intelectuais que se interporam a, digamos assim, essa racialização no discurso intelectual, porque é óbvio que esse discurso intelectual também foi transmitido para a forma como as universidades ocidentalizadas foram produzidas o conhecimento, seja nas ciências humanas, seja nas ciências exatas, nas biológicas. Então, de uma certa maneira, né, usamos a teoria do pensamento afrodiaspórico, e aí a gente poderia aqui lançar já tradições, né,
pensamento afrodiaspórico, principalmente caribenho, que é um pensamento muito potente e muito pouco trabalhado no âmbito da história disciplinar e também da literatura, que é Glissant. Se a gente pensar nos martinicanos, né, Aimé Césaire, né, que foi professor do Frantz Fanon e do Glissant, se você pensar em Trindade e Tobago, C.L.R. James, se você pensar em Haiti, Michel Roux-Trulot, né, então você tem uma série de categorias que foram desenvolvidas ao longo, né, do pensamento intelectual afrodiaspórico que são elementares e fornecem recursos, né, para que a história se indiscipline. E aí, acho que valeria a pena, né, Valdeir, a gente discutir um pouco esse debate e por que a gente usa o termo, né, indisciplina ao longo do livro, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com as transformações internas no campo da teoria e da história da historiografia e também da teoria literária, né? E a Fernanda, ela percebe isso também, o quanto a entrada de agentes negros e não brancos, no geral, na universidade tem reconfigurado essa paisagem social e tensionado, às vezes de forma muito agressiva, no sentido de uma tensão de um encontro que realmente é destrutivo, né? Então, por vezes, o que o livro pretende é fazer uma construção a partir desses encontros que possam reconfigurar isso que a gente chama de uma disciplina. E o que é uma disciplina? Né? O que configura o cânone? Né? O que é um cânone? Se não um conjunto de autores. E por que esse conjunto de autores intelectuais são escolhidos e outros não? Né? E aí a gente pensa uma outra questão que é fundamental, né, Valdeir, para pensar epistemologias, seja na literatura, seja na história, que é a ideia de que o pensamento moderno ele apaga a corporeidade dos agentes. Né? Então, produzir filosofia tem que ser a partir de um apagamento do corpo. Mas esse apagamento do corpo produziu uma falsa universalidade, como a gente falou, né, naquele trechinho que eu citei para vocês, que eu fiz junto com a Fernanda, construiu um corpo. E esse corpo abstrato universal é um corpo masculino, branco, europeu, né, heterossexual. Então, de uma certa maneira, na nossa leitura, não só o pensamento decolonial afrodiaspórico, mas o queer, né, todo o feminismo, há uma série de tradições que auxiliam, né, nessa oxigenação disciplinar. Então, o livro é muito expressão disso, né? Eu talvez possa falar um pouco de como isso surgiu, porque eu falei mais... Isso, Marcelo, eu acho que esse é o momento aqui para quem está nos assistindo de entender melhor a estrutura do livro, de entender melhor os autores colaboraram. Eu vou colocar aqui para a gente, né? Primeiro, essa capa belíssima que vocês produziram, né? Uma capa complexa, inteligente, muito bem pensada, vocês estão de parabéns. E o sumário aqui, né, que é a contracapa, tem um pequeno texto também que vale a pena ser lido, como, enfim, de resto todo o livro. E aqui eu vou deixar o sumário e você vai apresentando um panorama aí para os nossos espectadores. Eu acho que uma coisa que é importante dizer, né, é que esse livro ele nasce de um encontro, né, muito aleatório, como todos os encontros são, porque, na realidade, esse livro ele nasce de um dossiê, né, que foi produzido na Revista de Teoria da História, ao qual eu sou editor, chamado Intelectualidades Negras e a Escrita da História, né, que foi, salvo me engano, um dos primeiros dossiês dentro do campo da teoria da história a abordar a questão da intelectualidade negra. Né. Eu organizei com o Allan Kardec Pereira, que é da URGS, o Felipe Alves de Oliveira, que é daí da UFOP, a Lídia Maria de Abreu Generoso, que também é da UFOP. Então, havia esse dossiê, e esse dossiê nasce de um encontro que foi no último encontro da Associação de História da Historiografia e Teoria, o encontro lá em Ouro Preto, né? E nesse encontro a gente discutia exatamente essas questões. Né? Toda essa problemática que eu estou trazendo aqui, ela não é individual minha. Ela faz parte, e não é só de pessoas negras, diga-se de passagem, ela faz parte de uma indagação, por parte mesmo, né, de pessoas mais jovens, principalmente doutorandas, mestrandas, né, que se formaram numa academia ainda muito conservadora e que tem visto no estudo do pensamento afrodiaspórico decolonial uma possibilidade de ampliação epistemológica para além dos referentes dados, né, pela academia. Então, desse encontro de 2018, eu não lembro quando foi exatamente, Valdeir, acho que foi... Foi em 2018, né? O evento tratou exatamente daquilo que a gente definia como emergências, né? Então, decolonial, as novas
representatividades, era um pouco o foco aí desse evento, nessa perspectiva mesmo de que a Universidade Brasileira se transformava radicalmente com essa nova presença, né, que as cotas trouxeram, que a expansão do Reúne trouxe. Acho que é uma prova grande de que representatividade faz diferença, né, nas Exato. instituições e na sociedade. E nesse momento a gente conversou e aí eu chamei essas pessoas para participar de um dossiê. E aí uma das questões que a gente ia fazer era uma entrevista com intelectuais negros que a gente achava relevante. E a gente pensava que pensar a história, em grande parte, significa pensar um pouco do lado da literatura também. Por quê? Porque a literatura, em grande medida, e o campo literário, tem sido muito mais feliz no âmbito de pensar uma indisciplina do que a história. E eu não digo isso de forma arbitrária, mas se a gente pensar numa coisa muito pragmática, por exemplo, a institucionalização das literaturas africanas de língua portuguesa, é dos anos 70, 80. Né? Quando foi que se institucionalizou os estudos de África étnico-racial nos cursos de história? É muito mais recente e em decorrência da Lei 10.639. Eu acho que eles foram mais ágeis em pensar a criação, na verdade, de novas disciplinas, né, que se chamava nos anos 80 de estudos culturais, deu margem à dissolução de disciplinas muito tradicionais, como literatura comparada, e dentro disso foi surgindo novos campos, né, que na historiografia aconteceu de maneira mais lenta ou de maneira distinta. Né? Uhum. Sim. E aí, dentro desse escopo, né, eu li a obra da Fernanda Rodrigues Miranda, que foi vencedora na área de letras linguísticas, né, que é o Corpo de Romances de Autoras Negras Brasileiras, Posse da História e Colonialidade Nacional Confrontada, que é uma obra magnífica sobre como você... Ela não diz isso, mas é como se você pode usar a ficção e o romance para reescrever a história colonial, né? A história colonial no sentido de uma colonialidade do saber, né, da reminiscência do colonial. E aí ela faz um percurso da Maria Firmina Reis até a Conceição Evaristo, mostrando como essa perspectiva negada e silenciada dessas mulheres negras trazem toda uma dimensão fundamental para se repensar e reescrever a história. Então, e ela não está isolada desse esforço, né? Se você pega, por exemplo, outra tese de doutorado recente, que é da Miriam Santos, Intelectuais Negras, Prosa Negra Brasileira Contemporânea, que a gente também entrevistou nesse dossiê, a gente vê o quão o campo da literatura tem avançado. E é claro que eu não estou aqui, né, dizendo que eles estão resolveram todos os problemas, né? Mas de certa maneira essa discussão que eles têm trazido ela é muito interessante para a gente, né? Por exemplo, né, uma questão muito pragmática. Eu já fui professor de teoria da história, né, e historiografia brasileira, e acho que o Valdei já encontrou esse problema, que é você pensar como construir uma história da historiografia do 800, né, que é um tema do professor Valdei, aí, sabe muito mais que eu, sem usar todos os referentes pessoas brancas, né, e homens. E isso, na época, me fazia instigar a usar, de certa maneira, a ficção e a literatura como uma forma de pensar visões sobre a história. E isso é muito complexo, né, Valdei? E a gente tem que reconhecer isso, né? De como pensar o cânone e superar o cânone sem abandonar parte importante dessa tradição, né? Quando a gente lê desde Varnhagen, Capistrano de Abreu e tantos outros, né? E nesse diálogo com a Fernanda, e a gente foi conversando, a gente foi percebendo que seria muito interessante construir um livro, né, que partisse desse ponto de vista decolonial, né, ponto de vista do pensamento afrodiaspórico, e que propusesse de forma muito explícita, né, digamos assim, ferramentas teóricas, metodológicas que fornecessem, né, para estudantes, para pós-graduandos, né, elementos para se pensar o mundo social de uma perspectiva outra, né, no sentido de um outro que não seja esse universalismo, né? E aí o problema, e esse é um debate que eu acho que é importante também, não é só o cânone, porque o cânone ele vai existir e tem coisas importantes, querendo ou não. A gente vai se alimentar de Koselleck, vai se alimentar, né, de tradições literárias e historiográficas, mas a gente não pode ter só essas tradições literárias e historiográficas, né, hegemonizando. E nem só a história negra tem que ser só um capítulo de uma aula específica ou de um chamamento específico num congresso, num evento, né? Tem que ser algo que está relacionado organicamente, né, à própria organização desses eventos e congressos. Muito bacana, Marcelo. Não sei se você quer passar o índice do livro, se você quer seguir aqui com o debate. Vou então mostrar de novo o índice, aí você
rapidamente vai demonstrar em alguns dos autores. Aí a gente tem o prefácio do professor Petrônio Domingues, eu não sei se vocês conhecem o professor Petrônio Domingues, ele é praticamente eu considero a maior referência negra dos estudos do movimento negro, ele é um cara que está em todas praticamente assim, ele fez esse prefácio conceituando um pouco o significado do que é diáspora e afrodiáspora, né? Ele faz todo um debate em torno disso de forma bastante sintética. Aí, em seguida, a nossa apresentação, a gente discute um pouco como o pensamento afrodiaspórico e a decolonialidade fornecem elementos e aparatos, né, para criticar isso que a gente está chamando de um cânone, de um cânone disciplinado. Né? Então, a gente faz uma discussão sobre temporalidade, historicismo, e daí depois discute um pouco sobre cânone. Claro que a gente tem pouco espaço, né? E, na verdade, eu e a Fernanda estamos ampliando esse texto e a gente pretende publicar isso a posteriori, né? Mas é uma discussão ainda que necessita de vários outros elementos. Né? E aí a escolha dos autores, né? Ela não é uma escolha meramente arbitrária. Os autores que a gente escolheu, no geral, são autores negros, não todos, mas uma grande maioria são autores negros, para mostrar também que essa universidade não tem só, né, aquilo que o Guerreiro Ramos chamava, né, de um negro objeto, né, o negro vida, né, o negro vida é fundamental. E aí esse trabalho, por exemplo, que a gente mencionar aqui do Alain, né, que é orientado pelo professor Arthur Ávila ali, assim como Gabriel Gonzaga, não é à toa, né, que o professor Arthur Ávila tem trabalhado a noção de disciplina, né? Então, o primeiro trabalho é com o afropessimismo, como o afropessimismo fornece uma diversidade de elementos para se pensar, né, a contemporaneidade, a interpretação social do mundo, né, de forma geral. Paul Gilroy, evidentemente, a noção de Atlântico Negro é uma noção fundamental para a gente poder pensar, né, a noção de raça a partir de uma noção não essencialista, né, de como a afrodiáspora produz uma contracultura da modernidade, e essa contracultura tem muito a ver com a crítica antirracista, né? E aí, em seguida, o Luiz Thiago fala um pouco sobre filosofia africana, né, como uma obra de como um trecho de um canto do carnaval pode fornecer elementos para a decolonialidade, né? Acho que E o Pablo, ele trabalha com a noção de diáspora, né? Trabalha com como essa diáspora é fundamental para poder pensar a reconceitualização, né? No âmbito de pensar, aí também há uma analogia com a Paul Gilroy, né? De pensar como a diáspora também não é um ente essencialista, né? E ele faz todo um debate sobre isso a partir das trajetórias do George Padmore e de outros intelectuais afroatlânticos, né? O Fernando Baldraia, ele discute um pouco essa questão da longa duração do Brudel, ele faz toda uma... É um texto tanto irônico sobre a forma como o Brudel constrói, né, a sua longa história. Ela está eivada de uma série de categorias eurocêntricas, então ele faz uma série de um ponto de vista negro, né, como analisar Brudel, né, no entanto sem jogá-lo também completamente de lado. E aí, em seguida, o João Paulo Lopes ele fala, né, dos projetos de modernização em São Paulo e de como a imprensa negra, né, produziu uma série de contra-histórias, né, no âmbito de que se havia um processo de racialização, né, negativo, no sentido de produzir um conceito de raça segundo a eugenia, segundo os processos de racialização daquele momento, havia a imprensa negra construindo uma outra história que não era essa história oficial. Né? E aí, né, a gente tem os trabalhos da Elaine sobre o Edson Carneiro, esse importante intelectual e folclorista, né? Trabalho sobre Lélia Gonzalez, né? Falando sobre... quer dizer, Lélia Gonzalez é fundamental para a gente pensar o próprio projeto do livro, né? A noção de améfrica, por exemplo, é uma noção que tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Leopoldo Senghor também, o trabalho da Camille Scholl, que ela faz um pouco essa trajetória e as visões de história do Leopoldo Senghor a partir da sua produção poética e literária. O Lucas e o Tiago trabalhando essa questão, né, desse historiador brasileiro, né, contemporâneo chamado Nuno Gonçalves, que escreve também literatura, né, e como ele traz essa perspectiva, digamos, decolonizante sobre o cânone historiográfico. E aí, os textos de literatura, né, no geral, são textos que abordaram as trajetórias, né,
Eu não sei se você tem eles aí, Valdeir, o sumário do segundo volume. O Marcelo, acabei não trazendo para aqui. É só, senão a gente vai gastar muito tempo nisso, né? Mas no geral, Isso, acho que... Uhum. são textos que exploram, né, a relação entre a autoria negra, né, e a produção de visões sobre a história, né? E aí tem Conceição Evaristo, tem 2 textos da Conceição, tem um texto sobre a Carolina Maria de Jesus, tem um texto sobre a imprensa e a literatura, né? Então, ou seja, são textos que buscam nessa toada, né, de pensar a relação literatura-história, né, uma chave que use a literatura no âmbito de pensar a história, mas também de pensar a descolonização do olhar epistêmico sobre os sujeitos, né, aos quais a história relegou como universais ou não. Né? Então, são textos bastante interessantes, né? São trabalhos, no geral, né, de doutorandas, doutores jovens, principalmente, né, que têm produzido exatamente nessa toada que eu mencionei, né, que tem essa preocupação de pensar, né, de repensar a academia e o cânone dominante por meio de uma chave, né, que seja afrodiaspórica, decolonial. Né? Esse seria, digamos assim, o elo que unifica, né, tanto esses textos de literatura e história. E aí, só uma questão que eu não consigo não fazer uma meia-culpa, que é o fato de que, ainda que exista essa relação história e literatura no livro, eu acho que faltou um pouco mais, tanto dos autores como de nós mesmos, né, de pensarmos uma relação mais íntima entre o campo da literatura e da história. Né? A gente sabe que tem vários debates possíveis, o narrativismo é um deles, mas também a própria forma como os historiadores e a literatura narra, e a literatura tem visões sobre a história, né? Então acho que faltou um pouco de texto que dialogasse e fizesse isso. Né? Porque eu acho que um dossiê, ele também, uma coletânea, ela também tem que apontar para a dimensão onde ela não alcançou. Né? E eu acho que esse aspecto da relação mais íntima entre literatura e história ainda precisa ser nuançada, né? E nuançada nessa chave, né, de descolonizar os cânones. Porque uma das coisas que o cânone faz também é criar essas fronteiras disciplinares muito limitadas, né? E eu acho que uma importância fundamental é a gente pensar, né, para além dessas fronteiras, né? Porque essas fronteiras são construídas muitas vezes de forma arbitrária, né? Então, e muitas vezes por conta de egos acadêmicos ali, a gente não consegue fazer uma conexão mais profunda, né, entre história e literatura, que era uma das dimensões também, né? Essa interdisciplinariedade. Marcelo, eu tenho outras questões para fazer contigo, estamos aí a 10 minutos da conclusão, mas eu queria mostrar, até para fazer jus aos trabalhos importantes aí dos colegas que publicaram no segundo volume, vou mostrar rapidamente aqui para a nossa audiência essa segunda parte do sumário, né? Então, aí o texto 11, que cabe na palavra solidão. Eu vou passar rapidamente para que as pessoas possam ler, possam pausar o vídeo, possam ver. Aproveitar para pedir para todo mundo curtir, quem não está inscrito no canal da Ampul, se inscrever. É sempre muito importante, né? A gente faz um trabalho aqui meio de formiguinha, um trabalho contrassistêmico, né? A gente não tem aí os milhões das corporações da mídia, então esse ativismo aí dos colegas é muito importante. Marcelo, assim, tudo que você está trazendo é muito importante. Eu espero que a gente possa voltar aqui no âmbito da Ampul, em outros programas, para discutir com outros autores que vocês reuniram, né? É uma geração que realmente está sacudindo a historiografia, não só no campo da teoria e da história da historiografia, né? Isso acontece em vários outros sub-ramos da historiografia brasileira, e algumas até com tradição mais consolidada, né? Como a história do antirracismo, a história do racismo, feita aí por jovens historiadores e historiadoras negras no campo da história social, no campo da história das ideias. Então, assim, acho que o nosso campo da teoria e história da historiografia agora é que entra de maneira mais decisiva, tem muito o que fazer, né? Mas a gente só está fazendo coisas tão importantes porque hoje nós temos jovens como você e muitos outros atuando dentro desse campo, né? Então, é muito importante ocupar esse espaço. E aí, a questão que eu vou te fazer, Marcelo, a gente caminhando aqui já para a conclusão, né? E uma pergunta de quem está dentro do campo da teoria e história da historiografia, né? Assim, é importante esse topos, né? Que é um topos clássico do nosso campo, da crítica à disciplina, da discussão disciplina em disciplina, da discussão de cânone, né? Nós discutimos muito isso nos anos 80, do ponto de vista da desconstrução de uma historiografia sobre a nação, de uma naturalização da nacionalidade, tudo. Mas hoje o que está em questão, né, é essa construção de novas epistemologias. Não é? Então, você trouxe um elemento dessas novas epistemologias, que é
essa reintegração do corpo, né? que tem aparecido aí em alguns autores, como Hans Ulrich Gumbrand, que você conhece bem, embora em uma perspectiva muito distinta dessa, não é? E eu sei que você, naturalmente, é um pesquisador que tem forte formação clássica em teoria, não é? Então, eu te perguntaria quais são as oportunidades e os riscos desse movimento, por exemplo, de pôr em questão a ideia de universalidade, que foi marcada, eu acho que vocês mostram muito bem isso, por identitarismo europeu, mas que, ao mesmo tempo, respondia uma série de demandas concretas da história europeia, que envolveu, vocês citam o século XVI, o grande século XVI, eu acho muito bacana, porque era, em parte, no século XVI, que se dá a racialização, como vai definir o Foucault, e que se dá também a produção do discurso da universalidade como forma de mediação de conflitos numa Europa rasgada por conflitos surgindo de uma racialização, aí num sentido mais Foucaultiano, digamos assim. Então, como é que você, Marcelo, vê essas questões? Essa é a questão de ouro, né, Valdir? Eu acho que dois autores em particular, para mim, respondem isso de uma maneira muito não final, porque não existe isso, né? Mas que conseguem dar conta disso muito bem, que é o Fanon, de um lado, e o Henrique Dussel, de outro. Né? E, particularmente, o Henrique Dussel, ele tem uma discussão, né, em várias das suas obras filosóficas, né, sobre como superar, né, porque o Dussel ele não só fala dessa falsa universalidade, ele também vai pensar sobre as formas de pluriversalidade, né, ele chama de pluriversal, né. E essa pluriversalidade para o Dussel, né, seria, de fato, produzir, né, um conhecimento ao qual você não tivesse uma distinção do eu-outro a tal ponto, né, em que você transforma o outro num mero objeto. Né? E ele fala muito disso, dessa objetificação do conhecimento moderno. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele pensa, né, será que eu, ao fazer essa historiografia plural, na verdade, eu não estou, na verdade, reconfigurando isso, né? E eu acho que quem está nos estudos negros, né, de forma crítica e percebe esse movimento, olha, por exemplo, para a forma como a gente tem quase um domínio totalitário e exclui um pouco a questão ameríndia, por exemplo. Né? Você vê isso muito claramente, por exemplo, eu sou um professor de educação das relações étnico-raciais, e há, querendo ou não, né, uma tendência muito grande a deixar de forma secundária esse debate ameríndio, das intelectualidades ameríndias, indígenas, etc. Né? E eu estou falando isso por quê? Porque será que a gente não está substituindo por um outro falso universal? Né? Mas aí eu acho que, de um ponto de vista decolonial e afrodiaspórico, a questão aí não é invadir o campo e construir e consolidar uma única falsa universalidade, mas pensar sobre essa relação. Né? O Glissant, ele fala em Poética da Relação, né, dessa pluriversalidade também, dessa necessidade de se pensar todas essas perspectivas. E ele diz, né, nesse livro, que os negros na afrodiáspora, eles têm, e no Caribe em particular, na perspectiva dele, tem uma tendência a ter uma visão transversal por conta dessa multifacetada identidade ao qual a gente foi submetido na afrodiáspora. Né? Ou seja, a gente, de um lado, está confrontando, né, um discurso totalitário, ele fala das filosofias da história totalitária, né, e isso está, na verdade, no discurso antilhano, né, na versão em espanhol, que não foi traduzida ainda, infelizmente, como várias coisas que deveriam ser, e aí ele fala dessa necessidade de uma pluriversalidade também. Então, eu acho que tem vários autores pensando, do ponto de vista da filosofia, como não cair nessa falsa universalidade, mas eu não sei até que ponto a gente é capaz de não cair nessas armadilhas. Né? Eu acho que um ponto de vista interessante, seja da decolonialidade, seja do pensamento afrodiaspórico, é de que como nós, né, e eu falo como homem negro também, como nós fomos submetidos à racialização, né, dificilmente a gente vai querer estipular um paradigma estereotipado e racializado do outro. Mas isso é uma idealidade, não quer dizer que a gente não funde outra forma de universalidade que também seja tão ou mais até negativa do que a foi
formatada pela grande ciência, essa grande modernidade do século XVI à atualidade, né? Eu acho que, no fundo, o que esse pensamento nos ensina é que a gente precisa, de fato, estar atento e de forma bastante cética sobre essas falsas construções de universalidade, o que não significa abandonar a noção de universal de forma geral, né? Porque a noção de universal tem elementos fundamentais para a gente pensar, mas sim pluralizar essa noção, né? Não sei se consegui te responder, Valdir. Não, acho que é uma resposta excelente, né? Eu estou parecendo até um disco arranhado, retomo muito o texto de quem você já citou, que é o Alberto Guerreiro Ramos, um texto dos anos 50, né? Que é o problema do negro na sociologia brasileira, em que ele termina conclamando a sociedade brasileira a enfrentar a sua autoimagem, né, a sua constituição, como uma composição de opostos. E eu acho esse texto emblemático, porque eu até tenho escrito sobre isso, né, na nossa tradição historiográfica, do pensamento social, da nossa sexualidade, é uma obsessão pela identidade, pela homogeneidade, e o Guerreiro Ramos ali claramente diz que o caminho é de um inventário das diferenças, e não da busca de um homem brasileiro, né, da mestiçagem homogeneizadora que predominou na intelectualidade brasileira, com pouquíssimas exceções até aquele momento. Mas, Marcelo, eu queria poder falar muito mais sobre o livro, né? Queria poder entrevistar cada um dos autores, quem sabe a gente não organiza outras atividades, espero que sim. A Associação Nacional de História está sempre aberta, uma coisa até que nós pedimos aqui a quem estiver assistindo, dê sugestão de pauta, temos diversos programas, esse programa que é o Livro de História em 30 Minutos, são livros, mas também são textos, artigos fundamentais em conversas curtas com historiadores e historiadoras. Então, além de curtir o vídeo, compartilhar, deixe suas sugestões, deixe perguntas aqui para o Marcelo, eu tenho certeza que ele vai encontrar um tempinho para responder. E, Marcelo, eu passo então a palavra para você primeiro dizer onde se compra o livro, como se a gente consegue adquirir, acho que todo mundo ficou muito interessado, e para que você possa se despedir aqui do nosso público. Primeiro, gostaria de agradecer ao Valdir pelo convite e dizer que seria muito interessante a Fernanda estar aqui falando também, ela traria uma perspectiva outra, mas também muito interessante, vindo da letras e discutindo essas questões, como eu falei, nessa relação entre ficção, história, são questões fundamentais para a gente que está aqui. E dizer que o livro ele se encontra no site da editora FI, né? Eu acho que a gente pode colocar o link na descrição, qualquer coisa. E ele está gratuito como PDF, e se vocês quiserem comprar pelo próprio site da editora, tá lá. Tá lindo a impressora, eu comprei, eu não tô com eles aqui, que eu tô na casa da minha mãe, mas tá linda a impressão, o livro tá muito bonito, e eu acho que, mais do que tudo, eu recomendo que vocês leiam, porque tem muita coisa interessante aí que eu acho que vale a pena, né, pra gente poder, digamos assim, pensar esse universo da história por meio dessa chave afrodiaspórica e decolonial. Muito obrigado, Valdir, pelo convite. Espero que vocês continuem a fazer isso que estão fazendo e que façam mais debates sobre raça, racialização. E essas coisas são fundamentais para a gente superar, de fato, esse cânone tão restrito que se encontra até então. Com certeza, Marcelo, eu agradeço novamente e fica a dica aí dessa leitura de carnaval, né? Temos aí esse período carnavalesco entrando, é um momento bom para fazer leituras importantes e transformadoras. Então, até o próximo episódio.